Ageu, capítulo de número 1, verso de número 4. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, às irmãs, a toda a igreja, que Deus continue abençoando grandemente. Hoje a gente consegue ver a presença de Deus, a alegria das irmãs. Ageu capítulo 1, verso 4, quem achou diz amém. Acaso é o tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Verso de número 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Verso de número 8. Minha é a prata, do capítulo 2. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se assente glorificando. Ageu, capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, ele é uma história bem interessante, e a gente sempre vai reconhecer essa história pelo verso de número 9 do capítulo 2, onde muita gente já diz, quem aqui nunca ouviu algum pregador, algum pastor chegar aqui e falar: a glória da última casa será maior que a da primeira, a glória da primeira casa será maior, e assim por diante. Quem nunca ouviu esse tipo de pregação? Quem nunca ouviu alguém falar? A gente já teve até campanha na igreja sobre Ageu. Só que quando a gente olha para o livro de Ageu, a gente começa a perceber que tem uma história por trás do tema que a maioria das pessoas coloca. Tem todo um contexto por trás da glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tem todo um sofrimento, tem toda uma reforma atrás disso. Você vai ver que a Bíblia vai dizer que os babilônicos destruíram o primeiro templo, e daí chega Ageu, e Deus ele usa Ageu para chegar no povo e começar a falar: olha, vamos construir um segundo templo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas o povo, em primeira mão, não aceita que o segundo templo fosse construído. O povo não aceita que a segunda casa fosse levantada. E aqui fica aproximadamente 16 anos de paralisação da obra. Ageu, ele fala com o povo, e só depois de 16 anos que a obra começa. Por quê? Porque o povo não queria. Até que um dia chega o profeta Ageu e Zacarias, e ali eles começam a profetizar, ali eles começam a falar o que Deus estava mandando. E foi naquele momento em que o povo ali se compadeceu, o povo ali ficou até meio assustado com tudo aquilo que Deus estava dizendo, e decidiram construir. Demorou aproximadamente 4 anos a construção do templo. Só que quando o templo foi formado, quando o templo estava levantado, a Bíblia vai dizer que os velhos que viram o primeiro templo quando era criança, e hoje eles estão vendo o segundo templo, eles começaram a chorar de tristeza. Por quê? Porque você olha a comparação do segundo templo e a comparação do primeiro templo, o primeiro templo era bem mais bonito fisicamente. O primeiro templo era muito mais formoso, tinha muito mais coisa do que o segundo templo. E aí eles começam a entrar em contradição. Por quê? Porque se a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, logicamente tudo da segunda casa vai ser mais bonito, mais aparente do que a da primeira. Se a glória da segunda casa, se a primeira casa foi bronze, a segunda vai ser prata. Se a primeira casa foi prata, a segunda vai ser ouro, e assim por diante. Então, sempre, e é lógica, não precisa nem entrar na Bíblia para saber que sempre quando acontece uma segunda coisa repetida, quando a gente olha para a segunda casa, a gente imagina tudo lindo, mais bonito que a primeira, mais formosa que a primeira,
mas não é assim que acontece. E a Bíblia vai dizer que o povo se entristece por aquele templo, se entristece por aquilo que é tão santo, por aquilo que Deus julga ser algo santo, por aquilo que é tão puro, está daquela maneira. Até que chega o tempo do rei Herodes, e esse rei Herodes, ele começa a olhar o templo e começa a colocar utensílios no templo, começa a deixar o templo mais bonito, começa a mexer dentro do templo. E foi daquele instante em que o templo começou a ficar formoso, ganhou cor no templo, ganhou aquela beleza que não tinha no templo. E foi daí sim a glória da segunda casa começou a descer. Mas perceba-se que até no final do capítulo 2, verso 9, antes disso, Deus olhou para o povo e começou a falar: olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu sei que vocês foram aí afrontados pelos babilônicos, eu sei de tudo isso que aconteceu, mas precisamos de uma reforma. E perceba que a reforma que Deus estava querendo em Ageu no capítulo 1 e capítulo 2, não era somente o segundo templo. A reforma que Deus estava querendo não era somente o templo, não era somente os bens materiais, não, a reforma que Deus estava querendo também era o povo. O povo era a mão de obra, mas também era a mão de obra para ser usado, era o vaso. Ao mesmo tempo que eles estavam levantando o templo, eles também iam sendo cheios do Espírito Santo. Mas, por um instante, quando tudo isso aconteceu, a gente começa a perceber que Deus, ele olha e começa a falar: considerai o vosso passado. Você olha para o passado deste mesmo povo que construiu o templo, eles também pecaram, eles também erraram, eles também falharam, eles também fizeram tudo aquilo que Jerusalém fez. Lembra, eu sei que quem conhece de Bíblia vai lembrar da queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém aconteceu porque Jerusalém estava cometendo muito pecado, Jerusalém não estava nem aí para nada. E o que aconteceu? Deus foi lá e exterminou todo mundo, acabou com Jerusalém. Então a gente percebe que Jerusalém, hoje em dia é conhecida por a menina dos olhos de Deus. E sinceramente eu acho que sempre foi, mas também teve um momento de sofrimento, também teve um momento de reforma. Todo mundo que hoje está lá em cima sempre começou por baixo. Todo mundo que hoje é muito conhecido sempre sofreu. Todo pastor hoje que está exercendo o cargo de pastor sempre sofreu antes. Todo mundo, você pode, até na empresa, todo mundo que é gerente sempre teve que passar por um processo antes de ser gerente. Todo mundo que tem ali dinheiro sempre teve que trabalhar muito para ter dinheiro. Então perceba que Deus, ele sempre vai permitir o sofrimento antes da vitória. Deus, ele sempre vai permitir a prova antes da vitória. Eu não sei se nós podemos colocar sofrimento nessa parte em que Deus permite. Por quê? Porque você começa a ver que Deus, ele permite a prova e não o sofrimento. Sofrimento é aquela pessoa que tá ali gemendo e tá sem ninguém, tá sozinha. Mas não, quando Deus, ele permite a prova, ele faz questão que nós ali estejamos com ele. Quando Deus, ele permite a prova, ele faz questão, ele nos assegura que tem alguém do lado dele. Então a gente não pode colocar como sofrimento algo que Deus coloca como prova. Nós não podemos colocar como sofrimento algo que Deus coloca como um tratamento exclusivo dele. Você olha para Ageu no capítulo 1 e 2 e é dividido por 3 tópicos. A gente olha e começa a perceber que a glória da segunda casa não é somente fisicamente a segunda casa, é um antitipo. A glória da segunda casa ali foi considerada o antitipo. Para quem não sabe, o antitipo é a sombra do tipo. O tipo é aquilo que está em matéria, aquilo que está em realidade. O antitipo já está acima do tipo. O antitipo está na sua mente, já está formado. Então vocês percebem que tudo isso vai acontecendo de uma forma muito profunda. A gente olha e começa a perceber que ali vai estar presente no segundo templo a parte cristológica. A gente vai estar presente ali também a parte da igreja, e vai estar presente a parte escatológica, que é a parte da Nova Jerusalém, do mundo. Então você vai perceber que por trás de um simples templo que foi levantado, a gente tem até o envolvimento da redenção. Por trás de um simples templo que foi levantado, a gente tem a volta de Jesus, a gente tem a Nova Jerusalém. Então agora
eu estou imaginando aquele povo quando recusou o pedido de Deus ao construir o templo. Eu estou imaginando aquele povo que olhou e começou a falar: não, a gente não vai querer levantar o segundo templo, não. A gente levantou o primeiro, o que sofreu. Só que eu imagino que esse povo, ele não tinha nenhum conhecimento do que estava por trás do projeto de Deus. Eu imagino que esse povo não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhuma visão para imaginar o que estava por trás do projeto de Deus. E muitas vezes nós estamos desta maneira. A gente não quer chamada, a gente não quer pregar, a gente não quer louvar, a gente não quer fazer nada, a gente não quer subir no altar nem dar uma saudação, porque achamos que está fora do nosso conhecimento, achamos que está fora da nossa capacidade, achamos que está fora do nosso nível. Não, todo mundo tem um nível, só que Deus te trouxe aqui só para falar: acalma o teu coração, que o projeto que está em minhas mãos, você nem faz ideia do tamanho que ele é. O projeto que está sobre as minhas mãos, você não faz ideia do tamanho, da grandiosidade dele. Já era para alguém estar dando glória, não quero só uma pessoa. Talvez você chegou aqui e começou a dizer: Deus, eu não estou aguentando mais isso. Deus, olha isso nunca vai dar certo. Talvez você até falou: Deus, é impossível. Mas eu quero te lembrar, você adora um Deus que é ilimitado. Você é limitado, mas você adora um Deus que é ilimitado. Deus, ele consegue fazer o impossível na sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas Deus está dizendo: você não faz ideia do projeto que eu tenho para a sua vida. Por que parar agora? Você não faz ideia da caminhada que eu tenho para a tua história. Por que parar agora? Você não faz ideia do chamado que eu tenho para você. E a pergunta que Deus faz: por que parar agora? A gente olha e começa a perceber uma visão, uma falta de conhecimento espiritual que aquele povo teve quando recusou na primeira vez não construir o segundo templo. A gente olha e começa a perceber que eles estavam tão desinformados, que eles estavam assim sem nenhuma informação de nada. Alguns também eram por desobediência, e ali eles não quiseram construir o segundo templo. Ali eles não quiseram fazer o que estava arquitetado na mente de Deus. Eles não quiseram fazer aquilo que Deus estava mandando eles fazer. E aí que se considera uma desobediência. Mas tem alguma coisa que Deus não consiga fazer? Não tem. Tem alguma coisa que Deus não consiga fazer? Se Ele quer fazer, Ele vai fazer. Tem alguma obra que Deus, ele fala: não vou conseguir terminar essa obra. Tem algum plano que Deus, ele chega para você e fala: fica só entre nós, mas eu não vou conseguir finalizar esse plano. Não tem. Por quê? João capítulo 3, verso 31. A Bíblia vai dizer que aquele que vem de cima é sobre todos aqueles que estão embaixo. Não tem ninguém acima de Deus. E o que tentou passar por cima de Deus, hoje está lá embaixo, está pior que nós. Então a gente começa a perceber que não há nada, biblicamente falando, não há nada impossível para Deus. Não há nada que não esteja no alcance de Deus. E Deus, ele deixa todos os detalhes falando que ele ainda continua sendo o mesmo. Malaquias capítulo 3, verso 6, parte A do versículo: eu sou Deus e eu não mudo. O mesmo Deus lá do passado, o mesmo Deus do Antigo Testamento, foi o mesmo do Novo. O mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo que está olhando para você e está dizendo: você não faz ideia do que eu tenho para você, e você já está desistindo antes de começar. Você não faz ideia do que eu tenho para você, e você já está parando antes de começar. Você não faz ideia do que eu tenho para você, e você já está falando: não, eu não consigo. E daí a nossa própria mente, não é nem o Satanás, a nossa própria mente coloca no nosso coração, na nossa vida: eu não consigo, eu vou perder, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí Satanás só vem e coloca algo chamado depressão, algo chamado crise de ansiedade, alguns problemas aí que pode se considerar doenças psicológicas. E aí que tudo começa a ir de rio abaixo. É aí que tudo começa a desmoronar na nossa vida. A pessoa, a mulher que acordava cedo, submissa, varria a casa, fazia aquilo, não se cansava, e mesmo que tivesse cansado, ainda não parava, acabou, está dentro de um quarto chorando sem saber o que fazer. A mulher que estava ali sempre, ali prostrados no pé de Deus, hoje não sabe mais o que fazer.
não tem mais força. E quando a gente não sabe o que fazer, não é falta de conhecimento, não é desobediência, não é nada. É simplesmente a tristeza, a angústia, a fraqueza espiritual que vem sobre a sua vida. Isso eu considero não uma prova de Deus, mas eu considero ataques do inimigo das nossas almas. Porque tem gente que fala, eu estou fraca, eu não vou para a igreja, mas é porque eu estou passando por uma prova. Não vai querer colocar nome de prova de Deus, não vai querer colocar prova na sua vida só porque você fez alguma coisa que teve consequência. Tem gente que fala, não vou conseguir ir para a igreja, eu não estou conseguindo ir para a igreja, não tenho força, está com uma fraqueza, é prova de Deus. Não é prova, é ataque espiritual de Satanás. É ataque espiritual dos inimigos da nossa mente. E a gente começa a se corroer, a gente começa a ficar igual esse mesmo povo de Ageu no capítulo 1 e capítulo 2, até que um dia, pela segunda vez, Ageu e Zacarias chega até o povo e começa a falar. Deus, ele olha para aquele povo e começa a falar, considerai o vosso passado. Vocês têm trabalhado muito e recolhido pouco pelos próprios atos de vocês. Vocês têm trabalhado muito, mas têm recebendo pouco pelos próprios atos de vocês. Tem colhendo ouro ali, vocês têm trabalhado para ganhar ouro e estão ganhando bronze. Vocês têm trabalhado para ganhar o meio mundo e não estão ganhando nada. E a culpa não é minha, é de vocês mesmos. Deus no capítulo 1, ele desce a paulada no povo. Deus no capítulo 1, ele olha e começa a falar desobediência. Deus, ele começa a falar tudo. Mas a parte mais significativa dessa história não é capítulo 2, verso 9, onde Deus, ele olha e fala, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Não. A parte mais significativa dessa história é quando Deus chega e começa a falar pelo contexto da história. Precisa de uma reforma interior. Deus, e você deve estar cansado de ouvir isso, mas eu vou falar até vocês cansar, até eu morrer. Por quê? Porque Deus, ele não se preocupa com você fazer uma reforma exterior, mas aqui dentro ainda não está do mesmo jeito que você diz que está do lado de fora. Deus, ele não se preocupa com o que você tem de bens materiais. Sabe qual é uma igualdade de Deus e Satanás? Ele não está nem aí se você tem carro ou não. Ele não está nem aí se você tem dinheiro ou não. Ele não está nem aí se você tem casa ou não. Ele só está preocupado com o quê? Com a sua vida espiritual. Ele só está preocupado com a sua salvação. Talvez essa seja a única similaridade entre Deus e Satanás. Tem carro não? Tô nem aí, mas e essa salvação, como é que tá? A gente começa a perceber que Deus, ele começa a exercer do povo uma reforma interior. Ele começa a falar, vamos reformar essa base aí, vamos ir lá, vamos construir de novo. Porque quando Deus fala, igual eu falei no começo, quando Deus, ele fala da construção do segundo templo, ele não está somente assimilando a construção de uma nova igreja, de um novo templo, de um novo santuário, não. Ele está falando, vamos reformar o que você deixou morrer no seu coração. Vamos reformar o que você deixou morrer na sua alma. Vamos reformar o que você deixou morrer na sua vida. E quem nunca ficou com a vida espiritual meio fraca? Quem nunca parou? Quem nunca olhou com a vida espiritual e a gente sabe que é culpa nossa? Quem nunca fez isso? Só que Deus te trouxe aqui só para te dizer essa noite, eu estou fazendo uma reforma na sua vida de novo. Eu vou te aconselhar você dar um glória mais alto, porque Deus, ele está fazendo uma reforma na sua vida de novo. Deus, ele está tirando o que está dentro de você, que está te destruindo. Deus, ele está tirando o que está dentro de você, que está te causando medo, que está te causando ansiedade. Deus está falando, eu estou fazendo uma reforma interior de novo. Porque sabe, que tem gente que passa com psicólogo e não melhora, passa com psicólogo e não melhora. Por quê? Porque só está mexendo com o exterior. Mas Deus está falando, eu sou o único que sei o que está passando na sua alma. Eu sou o único que sei o que está passando no seu coração. Deus conhece aquilo que muita gente não conhece de você. Deus conhece aquilo que muita gente nem espera de você. Deus me trouxe e te trouxe aqui só para te dizer essa noite, eu estou fazendo uma reforma espiritual na tua vida hoje. Eu estou fazendo uma reforma dentro da tua casa. Eu estou fazendo uma reforma dentro da tua família. Eu estou fazendo uma reforma dentro da sua saúde.
Sabe por que a vida não melhora? Sabe por que a conta? Sabe por que toda aquela economia? Sabe por que o dígito não aumenta? Porque a gente acha que é erro externo, a gente acha que é erro de pessoas, sendo que a gente não está percebendo aquilo que está nos destruindo por dentro. A gente acha que é erro fora, a gente acha que é erro tudo lá, é culpa dele, é fulano, é aquilo, é ciclano, sendo que é raiva, é emoção, é o nosso psicológico, é Satanás atacando a nossa mente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente acha que é coisa da terra quando é coisa espiritual, mas Deus te trouxe até aqui só para falar: eu estou entrando nessa guerra, estou entrando nessa peleja, estou entrando nessa dificuldade. Satanás não vai te destruir pelo coração, Satanás não vai entrar na sua alma, o inimigo não vai abalar sua mente, pois hoje Deus faz reforma. Pega na mão de quem está do teu lado, pega na mão de quem está do teu lado e começa a falar: hoje chegou o tempo de reforma para a tua casa, chegou o tempo de reforma para a tua família, chegou o tempo de reforma para a tua saúde. Tem gente que te olha e te vê e começa a dizer: ah, mas Deus olha isso. Tem gente que olha para você e começa a dizer: Deus não está na vida dele, ele está parado, ela está parada, o que está acontecendo? Mas Deus está esclarecendo todas as suas dúvidas, olhando para mim e para você, começando a dizer: eu estou fazendo uma reforma, a base não vai ficar do jeito que está. Você já começou a perceber? Sempre quem está no topo, um dia esteve na base. Mas quem está no topo é responsável pela base inteira. Um rei é responsável pelo seu povo. Um rei, Zorobabel, foi responsável pelo povo dele. Ao mesmo tempo que ele estava no topo, ele ainda tinha que controlar a base. E é isso que a gente não consegue assimilar na nossa vida. É isso que a gente não consegue assimilar na nossa história. Ao mesmo tempo que Zorobabel estava lá no topo, ele tinha que assimilar a base. Ele estava lá no céu e tinha que assimilar aqui. É a mesma coisa Deus está lá no céu e ele tem que cuidar de lá e tem que cuidar daqui. Ou melhor dizendo, Deus está lá no céu, ele tem que cuidar de lá e de mais aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E a gente não consegue assimilar isso na nossa própria vida. Às vezes nós focamos lá, mas esquecemos da parte de baixo. Às vezes nós estamos lá, mas esquecemos do que nos mantém. A gente esquece da base, que é aquilo que nos mantém. A gente foca naquilo que a gente vê, mas não consegue focar naquilo que a gente não vê. A gente foca naquilo que está lá, que tá na nossa mão, mas não conseguimos focar naquilo que não está no nosso controle, naquilo que não está na nossa mão, naquilo que não está na nossa casa. Não conseguimos focar nisso. E quando nós olhamos para Ageu, eu não estou falando isso à toa, porque é justamente esse o contexto do povo. Você vai ver, e um título que eu colocaria para Ageu no capítulo 1 é simplesmente isso: colocar Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas. Essa frase é tão linda, mas é tão difícil. Não sei para você, mas é para mim. Essa frase é tão linda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa frase é tão linda, mas é tão difícil de viver ela. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos verdejantes. Depois, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. É tão lindo. Vai para os Salmos, lê do capítulo 1 até o final do livro. É tão lindo. Provérbios é tão lindo. Mas por trás de uma frase bonita sempre tem uma história terrível. Por trás de uma pessoa bonita sempre teve aquele sofrimento, aquele sofrimento realmente. Porque antes da gente passar pela prova de Deus, a maioria das pessoas tem que sofrer na pele com a vida, com o mundo. Antes de nós passarmos pela prova, antes de nós sermos provados, a gente tem que estar ali pela pele, pelo mundo. Tem gente que só aceitou Jesus porque um dia estava bêbado, veio aqui, aceitou Jesus, foi curado, foi liberto e hoje está aqui até hoje na igreja. Hoje está aqui até hoje na igreja. Então guarda essa frase, por uma frase bonita, sempre tem uma história terrível. Por algo, quanto bom, quanto melhor for, mais difícil é. Quanto
melhor for o doce, quanto melhor for a comida, mais difícil foi a receita. Quanto melhor o carro, mais difícil foi, mais caro foi. Agora imagina, quanto melhor o sacrifício, melhor vai ser a sua recompensa no céu. Quanto melhor o sacrifício, melhor vai ser a sua recompensa no céu. Agora você começa a perceber que o povo tem duas mentes, porque a gente tem dois tipos de pensamento. Antes da gente passar pela prova, a gente pensa de um jeito. Depois da prova, parece que a gente dá uma amadurecida. É que nem você se olhar, quando você estava no mundo você era de um jeito, quando você está agora, tem gente que ficou mais quieto, tem gente que ficou mais alegre. Então, antes e depois tem uma diferença. Se não, antes e depois seria a mesma coisa. E a gente olha e começa a perceber, antes da construção do templo, antes da reforma do rei Herodes, a gente começa a perceber que o povo em si estava com um pensamento muito crítico a respeito das obras de Deus. O povo estava com um pensamento muito crítico a respeito daquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. E agora se coloca no lugar do povo. Os babilônicos acabaram de invadir, já destruíram tudo, minha família quase morreu, minha casa acabou, meu trabalho foi destruído, foi tudo, só sobrou isso da cidade, e Deus está mandando eu fazer tudo de novo e falando que vai dar certo. Qual é a minha garantia? E aí fica uma crítica, por quê? Porque não adianta nada, se você tivesse naquele tempo, você falar que a garantia seria a cruz. Por quê? Porque ainda estava no Velho Testamento, não tinha sido crucificado o nosso Jesus. Então qual é a minha garantia? Entra versículo 9, capítulo 2, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Essa é a garantia. E na nossa mente, só isso a glória? Nossa, a glória vai descer, essa é a minha garantia, pelo meu risco da minha vida de novo? Mas mal eles sabiam o tamanho da glória. Eu acredito que é uma glória que nunca a gente sentiu na vida, e do jeito que o mundo está indo, dificilmente a gente vai sentir essa glória. A gente olha e começa a perceber, esse era o pensamento, era o primeiro pensamento do povo, um pensamento a qual que não é que não acreditavam em Deus, mas duvidavam de Deus, e isso causava desobediência. Agora vem para o depois, agora vem para o segundo pensamento, quando o templo já está tudo construído, a glória desce, e ali eles se alegram, ali eles contemplam a glória de Deus, ali eles contemplam aquilo que ninguém nunca contemplou, ali eles contemplam a glória que quem estava na primeira não contemplou ainda, quem estava na primeira ainda não tinha contemplado. Ali eles contemplam algo que eu acho que eu e você e nem o mais santo dessa terra nunca contemplou na vida. Logo após disso, da construção do templo, passa alguns anos, até que Jesus, ele olha e começa a falar, e daí você pega uma construção de versículos, aonde você começa a perceber que Deus, ele permitiu a destruição do segundo templo, só que dessa vez não teve terceiro, ele permitiu a destruição do segundo templo, pela boca de Jesus em Marcos capítulo 13, verso 11, se eu não me engano. Ali Jesus ele vai falar muro sobre muro, rocha sobre rocha, e aí você vai ver todo o contexto teológico. E ali hoje, para quem não sabe, lá em Israel, aquele muro de Jerusalém, tudo aquilo tem várias coisas históricas lá, e uma delas é os pedaços do templo de rocha, de pedra, gigante. Uma delas é tudo isso. Agora você percebe como Deus ele é tão detalhista, e às vezes a gente pensa que é o fim e não é, porque você começa a perceber, tudo começou no primeiro, tudo acabou da mesma forma que o primeiro, só que de um contexto diferente. O fim é o mesmo, mas a situação em que se acaba é diferente. O fim para mim e para quem está no mundo hoje é o mesmo, mas a situação é diferente. Você olha para Jesus e começamos a perceber que você pode ir no mundo, você pode ir para lá, você vai ter o mesmo fim de quem está na igreja, mas tem dois caminhos. Um ateu vai ter o mesmo fim que eu e você, mas vai ter dois caminhos. E aí você começa a perceber, se não existisse, se a gente não soubesse, se não existisse realmente o
o céu e o inferno, a gente saberia que a gente teria um fim. Mas será que nós acreditaríamos no que Deus disse? Se nem na Bíblia, se nem nada, Deus não tivesse falado nada, nenhum rastro, nada, de que existe o céu e o inferno, e Deus falava, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, a gente faria? Não faria. Não faria. Eu pessoalmente, me conhecendo metade, só me conhecendo metade, eu sei que eu não faria. Por quê? Porque um dia eu vi um pastor falando que a gente é movido por recompensa. A gente é movido por recompensa. Se Deus ele olhasse e falasse, olha, vocês podem fazer o que quiser, vocês podem me obedecer, vocês podem seguir meus mandamentos, só que imagina se Deus ele mandasse tudo isso, mas ele falasse, vocês não vão conseguir o céu. Vocês não vão conseguir o céu. A nossa vida na terra é como um trabalhador ganhando o seu salário. A gente trabalha, a gente serve e tem um salário. Agora, e se não existisse esse salário? Você estaria servindo a Deus? E se Deus olhasse e falasse, ó, sua vida inteira você vai continuar seguindo, quando você morrer, morreu, acabou. Não tem lógica. Até Deus ele reconhece que a gente é movido por recompensa. Até a gente mesmo pode reconhecer que nós somos movidos por recompensa. E sua recompensa você pode escolher. A sua recompensa vai ser o céu ou o inferno. Nossa recompensa vai ser o céu ou o inferno. A gente sabe qual vai ser a recompensa da igreja, mas não sabemos se estamos com a igreja. Nós sabemos que vamos ter a recompensa da igreja, mas não sabemos se estamos com a igreja. Até que chega em Ageu, o capítulo de número 2. Ali no capítulo de número 1, o segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Capítulo 2, no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º dia do mês. É pouco tempo, a gente consegue ver que é pouco tempo entre o capítulo 1 e o capítulo 2 acontece. O capítulo 2, quando ele acontece, a gente começa a perceber que o contexto, o clima já é outro. O clima já é outro. Por que o clima fica menos pesado? Porque por causa do versículo 9. Mas Deus ele é tão inteligente e tão soberano que antes de ele mencionar o versículo 9, ele olha e fala: minha é a prata, meu é o ouro. Dos finais dos versículos, a partir do versículo 6 até o versículo 9, a gente começa a perceber que é neste momento em que Deus começa a apresentar a garantia do povo de Deus, a garantia do que eles vão fazer. Claro, a garantia deles final sempre vai ser o céu, mas tudo que vai descer na casa, se tudo isso acontecer, e como Deus fala? Falando o que ele tem. Deus ele começa a falar: a minha é a prata e a minha é o ouro, meu é o poder, minha é a glória. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E aí eu venho aqui e te faço uma pergunta, em que até é mencionado na Bíblia: por que andeis ansiosos? Eu quero hoje te lembrar que o dono da prata e do ouro ainda é Deus. Quero hoje te lembrar que o dono do médico, que o dono da medicina ainda é Deus. Quero hoje te lembrar que o dono da sua família ainda é Deus. Quero hoje te lembrar que o dono da sua casa ainda é Deus. Quero hoje te lembrar que o dono do teu comércio, da tua vida financeira, da tua vida profissional ainda vai ser de Deus. E eu lhe afirmo uma coisa que eu tiro da Bíblia: praga nenhuma chegará à tua tenda enquanto você estiver na presença de Deus. Agora vem a parte boa. Deus ele olha e começa a falar: minha é a prata, meu é o ouro. Então pode ficar tranquilo, Satanás não vai tocar naquilo que Deus levantou para você. Satanás não vai tocar na torre que Deus fortificou para você viver dentro dela. Satanás não vai tocar na tua família, na tua casa. Por quê? Porque Deus é o dono de tudo e de todos. Deus é o dono de tudo e de todos. Deus ele olha e começa a falar: minha é a prata e meu é o ouro. Deus aqui, quando ele vai começar a falar, ele vai englobar toda a parte financeira, a parte espiritual e principalmente o contexto em que estavam vivendo. Qual é? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A construção do templo. A gente começa a perceber que a construção do templo foi algo difícil, como eu falei.
Foi. Foi algo tenebroso? Foi. Mas valeu a pena? Valeu. Foi algo difícil, mas valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Pode ver até para Deus. Claro, para Deus, se Ele quiser, nada vai ser difícil. Mas no sétimo dia, quem descansou? Deus descansou. Agora eu estou imaginando o pensamento de Deus. Eu fiz céus, eu fiz terras, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Do abismo eu trouxe a luz ali. E agora eu estou cansado, vou descansar no sétimo dia. Mas eu sei que valeu a pena. Eu sei que valeu a pena. Sabe qual é esse sentimento? Sabe quando nós vamos ter ele? É quando nós estamos subindo a escada celestial. Quando a gente está lá no céu, a gente encontrar a mesa da ceia. E daí sim a gente vai começar a falar, valeu a pena. Valeu a pena. Hoje é uma pergunta, vale a pena? Mas no fim vai ser uma conclusão, valeu a pena. Hoje a gente se faz uma pergunta, se vale, se a gente merece. Hoje a nossa vida, enquanto o arrebatamento não chegar, vai ser de dúvida, vai ser de pergunta, será que vale a pena? Mesmo a Bíblia nos afirmando, quem nunca olhou e pensou, será que vale a pena? Quem nunca olhou e pensou, será que compensa? Mas no final, Deus ele vai olhar para você e vai falar, valeu a pena tudo isso. Um dia eu estava assistindo um podcast e daí a mulher perguntou para o pastor, qual é a pior frase que você teme de ouvir na sua vida? Aí esse pastor respondeu, minha filha morreu, ou alguma coisa aconteceu, perdi casa, perdi isso. Aí a mulher olhou para o pastor assim e falou, a pior frase que era para nós temermos de escutar, é quando a gente chegasse na frente de Jesus falar, afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Tem morte? Tem. Tem caixão? Tem. Tem cemitério? Tem. Mas também tem céu e inferno. Antes de morte de parente, antes de morte de filho, a gente é ser humano. Hoje tem pessoas tão importantes na minha vida que se morrer eu não sei o que eu faço. A gente é ser humano. Mas a pior frase que um ser humano pode escutar na vida é Jesus olhar e falar, afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Não tem a mesma marca. Não fez o que eu mandei. Não fez tudo aquilo que eu mandei. Ageu, ele é um livro muito, muito bom de pregar. Mas toda a história da Bíblia sempre tem vários contextos. Tem o contexto da paulada, como a gente diz, e tem aquele contexto bom. E o contexto de hoje, que Deus está trazendo para vocês. Vocês vão discernir se vai ser paulado ou não. Mas Deus está olhando para mim e para você hoje e está falando, precisa de uma reforma interior antes da glória descer no templo. Precisa de uma reforma interior antes da graça descer no templo. Não vai precisar, eu vou ficar mais bonito, não vai precisar comprar roupa, não. Deus está falando, vai precisar de uma reforma interior dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro de você. Porque, claro, às vezes o que está no nosso coração não é a mesma coisa que está fora. Às vezes o que está no nosso interior, na nossa mente, não é a mesma coisa que a gente demonstra por fora. Mas a gente esquece que tem um Deus que vê dentro e por fora. E Deus não está nem aí por fora. Deus ele está ali prestando atenção no que está dentro de você. Deus ele está ali prestando atenção no que está dentro de você. Prova que Deus não está muito assim porque você está com bens materiais, está rico. Deus ele nem se preocupou de Jó perder as coisas dele. Deus ele nem mostrou na Bíblia alguma coisa que Jó estava assim, tadinho de Jó, ele vai perder todas as coisas dele. Não, o que Deus estava preocupado era de como estava a fé de Jó. O que Satanás estava preocupado era de como está na fé de Jó. Então não pensa que Satanás está querendo o seu bem material, porque essa não é a primeira coisa que está na lista dele. E nunca vai ser. Essa não é a primeira coisa que está na lista dele para acabar com você. E nunca vai ser. Satanás vem para roubar, vem para destruir, vem para matar, vem. Mas primeiro ele vai roubar aquilo que vai levar para o céu.
Primeiro ele vai roubar a fé. Primeiro ele vai roubar a nossa vida espiritual. Então, pelo amor de Deus, essa pregação foi uma pregação muito calma, que deu sono, a alguns deu. Mas Deus te trouxe aqui só para falar: ou você começa uma reforma, ou a minha glória não desce no templo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.